Passamos a apresentar Por Que Comigo? Obra do Espírito Antônio Carlos, psicografada por Vera Lúcia Marinzec, adaptação de Sidney Carbone. Temos que resolver um problema. Se veio implorar para eu voltar para sua irmã, perdeu seu tempo. Não quero mais saber da Lúcia e nem do filho que ela gerou. O que aconteceu com o amor que você sentia por ela, Mário? Acabou. Ela preferiu aquela criança, pois que fique com ela. Precisamos registrar o menino. Registrem vocês, ele não é meu filho. Você não pode caluniar minha irmã só porque o bebê nasceu doente. Não é por isso, é porque acho que ele não é mesmo meu filho. Mário, estou perdendo a paciência com você. O que está afirmando é um absurdo. Quer saber de uma coisa? Vá embora e não me procure mais. Se virem com o registro da criança, eu não tenho nada a ver com ela, portanto... Você vai se arrepender de tudo o que está fazendo. Pode escrever. Lúcia chorou muito ao saber da atitude do marido. A última esperança de tê-lo de volta apagou-se definitivamente em seu coração. Carlos cuidou do registro de Rodrigo através da certidão de casamento de Lúcia. Três meses se passaram. Lúcia tentava aparentar calma, mas quando estava sozinha, chorava sua desventura amorosa. Não conseguia entender o esposo nem suas atitudes. Aflita, pensava: será que ele nunca me amou de verdade? Teria me mentido durante tantos anos? Será que tem outra pessoa? Por que não conseguiu amar o próprio filho? O tempo continuava passando e Lúcia não encontrava respostas para tantos porquês. Entretanto, não descuidava do filho. Dedicava-lhe toda a sua atenção, mimava-o falando baixinho. Eu amo, filhinho. Farei tudo o que puder por você. Pode confiar na mamãe. E com toda certeza, Rodrigo sentia-se protegido. Certo domingo, Lúcia convidou sua família para almoçar. Estava com problemas financeiros e precisava de ajuda. Sou muito grata a Deus por ter me dado um lar com irmãos que me amam tanto. Quero agradecer-lhes por todo o apoio. Sem vocês, não sei o que seria de mim e do Rodrigo. Essa passagem de tempo me convenceu de que Mário não voltará mais. É preciso organizar a minha vida. De uma coisa tenho certeza: não vou abandonar meu filho nunca. Bem, chamei vocês aqui porque as prestações da casa estão atrasadas. Não tenho como pagar o financiamento e custear nossas despesas com o que ganho. Quero contar sempre com a ajuda de vocês, mas quero me sustentar sozinha. Então, tomei uma decisão. Vou voltar para a casinha em que vivia antes de me casar. Assim, fico perto de Carlos e Isabel. O que vocês acham? Luísa e Márcia concordaram com a irmã. Carlos concluiu: eu me encarrego de alugar uma outra casa para a família que está morando na casinha, Lúcia. Fique tranquila. Mas aquela casinha só tem 3 cômodos. São pequenos. Rodrigo precisa de espaço. Ele está crescendo e... Construiremos outro cômodo, Isabel. O terreno é grande. Nosso afilhado terá todo o espaço de que necessitar. Obrigada, Carlos. Obrigada a todos vocês. Eu me sinto muito orgulhosa por ter uma família tão solidária. Que Deus abençoe a todos. 2 meses depois, Lúcia e Rodrigo se mudaram para a antiga casa, que não só ganharam um novo cômodo, mas fora totalmente reformada graças aos esforços de Carlos e Isabel e das outras irmãs com seus respectivos maridos. 2 dias depois, Carlos procurou Mário na cidade vizinha para lhe entregar as chaves da casa que ele havia comprado, mas deixara de pagar as prestações. Ao vê-lo,
Mário foi logo dizendo com rispidez: Espero que não tenha vindo me aborrecer com assuntos que não me interessam. Não precisa ficar nervoso. Vim aqui somente para lhe informar que Lúcia mudou-se. As prestações da casa estão 3 meses atrasadas. Como ela está financiada em seu nome e vazia, cabe a você resolver o assunto. Aqui estão as chaves. Mário balançou a cabeça afirmativamente. Carlos virou-se e deu alguns passos. Resolveu voltar. Aproximou-se do ex-cunhado novamente e falou: Embora não lhe interesse, Lúcia e seu filho estão bem e com certeza não precisarão de você. Passe bem. Mário suspirou fundo, baixou a cabeça e disse para si: Meu filho, é uma piada. Eu não tenho filho. O tempo foi passando. Lúcia, acompanhada de Isabel, periodicamente levava Rodrigo ao pediatra. O médico afirmava que o garoto estava se desenvolvendo muito bem. A incansável moça dava um duro danado. Além de cuidar do filho, trabalhava dia e noite na confecção de peças que a fábrica enviava para sua casa. Assim, ia levando a vida sem grandes dificuldades. Quando Rodrigo completou 8 meses, Carlos informou a irmã que Mário havia vendido a casa. Ela ficou triste e disse para si: Sonhamos tanto com um lar repleto de amor e felicidade, mas tudo se desmoronou tão rapidamente. Rodrigo está crescendo, logo ficará um rapazinho. Que pena que Mário não está participando da vida dele. O que será que ele anda fazendo, meu Deus? Será que ele é feliz depois de tudo o que fez? Já fazia alguns meses que Mário havia conhecido Sônia, uma mulher trabalhadeira, separada do marido e com 2 filhos. Passaram a namorar. Mário, carente, precisava de companhia, alguém para conversar e que cuidasse dele. Sônia também estava se sentindo como ele. Após um tempo de namoro, foram morar juntos. Mário gostou de ter novamente uma casa, pois até então vivia numa pensão perto de onde trabalhava. Passaram a dividir as despesas. Sônia trabalhava como manicure no salão de cabeleireiro. Os 2 filhos dela, meninos, um com 9 e outro com 7 anos, o aceitaram como padrasto. Porém, ele não podia dar palpites na educação deles. Ela não permitia. Mário era enérgico, queria que os 2 se comportassem melhor, mas para evitar brigas com a mulher, não opinava. Continuou infeliz. Pensava muito em Lúcia e às vezes ficava imaginando o que ela estaria fazendo. Um dia, falando sobre filhos, Sônia sondou-o. Você não sente vontade de ter filhos? Não. Tenho medo de que possa nascer doente. Você não está me cobrando, não é? Já tem 2? Se você me amasse, quereria. De fato, tenho 2, mas você não tem nenhum. Quanto a uma criança nascer doente, é um risco. Risco? Você sabe o porquê? O porquê de uma criança nascer com deficiência mental? Acho que quando uma criança nasce deficiente, ela, ao morrer, vai para o céu. Ora, que injustiça. Você não está sendo inteligente pensando assim. Não precisa me ofender. Para onde você acha que irá ao morrer uma criança deficiente? Eu não quis ofendê-la, desculpe-me. É que acho estranho. Deus faz um ser doente para depois lhe dar o céu? É o mínimo que Ele, o Todo-Poderoso, pode fazer depois desse acaso. Mas então Ele é injusto conosco. Nos fez sadios e, podendo errar, expondo-nos a ir para o inferno. Analisando assim parece esquisito. Você amaria um filho doente? Talvez mais do que os outros. Amo meus filhos e se um deles fosse doente ou ficasse, tentaria ser melhor e amá-lo mais. E daria para adoção um de seus filhos? Você não está querendo que me separe dos meus filhos, está? Claro que não. Pergunto apenas por curiosidade. Pois então vai a resposta. Uma mulher que dá um de seus filhos
não merece o título de mãe. Embora algumas tenham grandes dificuldades e fortes razões para isso. Mas, se não tiver motivo, mãe nenhuma deve se separar de seus filhos. E, na sua opinião, um filho retardado é motivo para doá-lo? O que foi? Por que essa cara? Porque não gostei do modo como se referiu a uma criança deficiente. Retardado? Isso é pejorativo e ofensa, Mário. Quando se referir a esse tipo de problema, diga crianças com necessidades especiais. Mário e Sônia ficaram 2 anos juntos. Não discutiam, não brigavam, mas um era indiferente ao outro. Os meninos, agora mais crescidos, passaram a tratar o padrasto com grosserias, o que ele não respondia, pois pouco se importava com o que acontecia ao redor. Um dia, Sônia o chamou para uma conversa. Mário, seja franco. Você é feliz comigo? Eu estou muito bem. Não foi isso que perguntei. Quero saber se é feliz ao meu lado. Não, não sou. Seus filhos agora não me aceitam mais e você prefere a eles. Não é isso. Você fala pouco de si e foi você mesmo que não os aceitou. Até a mim. Você nunca me amou. Você ainda ama. Do que está falando? Lá no fundo do seu coração existe outra, Mário. Lúcia. O quê? Não se espante. Sei o seu nome por ouvi-lo. Você, dormindo, já o pronunciou inúmeras vezes. Não sei o que aconteceu, por que se separaram, mas você nunca deixou de amar essa mulher chamada Lúcia. Tentei fazer com que a esquecesse, mas acho que não consegui. Quando você veio morar conosco, eu tinha os meninos, não os preferia a você. Eles são meus, entende? Filhos são diferentes. Nós os amamos de outra maneira. O que você sugere, Sônia? Que nos separemos. Se nesse tempo não conseguir que me amasse, não adianta tentar mais. Arrume um lugar para você ficar e vamos nos separar. Eu acho que mereço ser amada. É claro que merece. Você é uma mulher boa, honesta, trabalhadeira. Perdoe-me. Por que você não a procura? Lúcia? Sim. Não quero falar disso. Fui trocado. Ah, sim. Então, sinto muito. Você me dá um tempo até eu arrumar um lugar para ficar? Claro. Eu não estou expulsando. Procure com calma. Mário voltou a morar em pensão, mas não estava bem e resolveu que iria embora daquela cidade. Preciso mudar de novo, conhecer outras pessoas, tentar esquecer o passado. Juntei-me a Sônia para tentar esquecer Lúcia. Entretanto, falo o nome dela dormindo. Não quero mais dormir com ninguém. Somente me envolverei com outra pessoa se tiver certeza de que conseguirei amá-la. Não quero fazer ninguém sofrer. Será que fiz Lúcia sofrer? Ela escolheu o filho, mas será que teve escolha? Será que agi certo? Levamos ao mudar nossas incertezas e dúvidas. Como gostaria de deixar aqui esses sentimentos e ir somente com entusiasmo e certezas. Mudar a nós mesmos requer muito esforço. Vou fazer mais uma mudança externa, mas vou me empenhar para mudar interiormente. Com o passar do tempo, Lúcia tornou-se mais tranquila. Trabalhava muito e o trabalho para ela era uma terapia. Seus familiares continuaram dando-lhe apoio e todos amavam Rodrigo, que era mimado e paparicado. Certo dia vieram residir na mesma rua em que Lúcia morava, 2 casas após a sua, Cecília e a família. As duas tornaram-se muito amigas.
Cecília era calma, tranquila e muito bondosa. Seu marido era um homem atencioso, amoroso. Tinham 3 filhos, um rapazinho e 2 meninas. Cecília ia muito à casa de Lúcia e suas filhas adoravam passear com Rodrigo. Este, por sua vez, gostava das meninas. Foi Cecília quem alertou Lúcia. Você precisa levar Rodrigo ao dentista. Ele está com cáries. Ela os acompanhou ao dentista. Também aconselhou Lúcia a colocá-lo numa escola especializada, a APAI, e também levá-lo a um fisioterapeuta para ele fazer exercícios. Para que Lúcia não precisasse interromper seu trabalho na confecção de roupas, Cecília e as filhas levavam o garoto tanto à escola quanto ao fisioterapeuta, vários dias por semana. Rodrigo desenvolvia-se bastante com essas atividades. Gostava muito de ir à APAI, onde aprendia muitas coisas. Como existem pessoas bondosas neste mundo! Que instituição maravilhosa é essa, Pai! Benditas sejam essas pessoas que ajudam outras com deficiência. Lúcia, que havia contado tudo o que lhe acontecera à amiga, certo dia queixou-se. Gostaria de entender o porquê do Rodrigo ter nascido assim. Sou uma pessoa religiosa, temente a Deus e não pequei. Tenho certeza de que nunca cometi nenhuma maldade. É difícil aceitar a frase Deus quis. Como me faria bem compreender. Você já ouviu falar em reencarnação? Sim, embora não entenda muito. E também escuto falar, na próxima encarnação quero ser rico, ou nascer homem ou mulher, ser poderoso, enfim, essas coisas. Lúcia, você seria capaz de infligir a um filho ou a uma pessoa um castigo sem lhe dar pelo menos uma chance de se modificar? Mesmo que ele tivesse lhe feito uma maldade? Não, Cecília. Mário me fez muito mal, mas não quero que ele sofra. Quero que esteja bem. Acho que ninguém merece ser castigado sem condições de se melhorar. Acredita que Deus é nosso Pai? Ele é nosso Criador. Somos seus filhos. Se você e eu achamos que não castigaríamos ninguém sem lhe dar uma chance de se melhorar, acha que Deus faria isso? Acho que não, mas existem os mistérios. Mistérios que podemos compreender. Pela reencarnação, compreendemos a misericórdia de nosso Criador. Você já pensou, Lúcia, que há tempo a Terra é habitada e que vivemos agora em média 60 anos? E o que são 60 anos diante de milhares? A humanidade tem progredido em conhecimentos. Deus criou nosso espírito e temos aprendido vestindo diversos corpos físicos em diferentes lugares e situações. Você está tentando me explicar que, pela reencarnação, voltamos muitas vezes a viver na Terra para aprender? O objetivo é esse. E quando se recusa a aprender pelo amor, a dor também pode ensinar. Somos livres para praticar ações boas ou más e as consequências dessas ações voltam para nós. Quando imprudentemente agimos errado, não há castigo sem fim. A reação pode ser de sofrimento, mas é passageira. Dura de acordo com a necessidade de cada um. Deus nos dá oportunidades de reparar nossos erros, de aprender com o sofrimento para progredirmos. Entendi. Você está querendo dizer que Rodrigo pode ter agido errado? Seu espírito voltou a nascer em outro corpo deficiente para aprender pela dor, porque recusou o aprendizado pelo amor? É isso, Cecília? Você está querendo dizer que Rodrigo pode ter agido errado? Seu espírito voltou a nascer em outro corpo deficiente para aprender pela dor, porque recusou o aprendizado pelo amor? É isso, Cecília? Sim, Lúcia. Nada é por acaso. Para tudo existem explicações. Rodrigo no passado deve ter feito algo que se arrependeu muito, o que danificou seu corpo espiritual e se refletiu no seu corpo físico. Acreditar nisso não é perigoso? Achando que ele errou, deve pagar, que é merecido e deve sofrer? Você é capaz de ver alguém sofrendo, podendo ajudar, então fazê-lo? Não. Jesus nos recomendou fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós. Deus quer que ajudemos uns aos outros. Isso é caridade, Lúcia.
Quem de nós não precisa de auxílio? É ajudando que se é ajudado. Pela reencarnação, entendemos as muitas causas do sofrimento e também que devemos ser fraternos, benevolentes, para receber o retorno de nossas boas ações. Então está certo dizer que nasceu assim porque errou? Não devemos pensar no que fizemos no passado, mas no que estamos fazendo no presente. Existe a lei do retorno tanto para ações ruins como para as boas. Eu, sendo a mãe de Rodrigo, devo ter pecado também. Lúcia, lembro-a da parábola da adúltera, em que Jesus disse: quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. Ele compreendia nossas fraquezas e necessidades e disse para aquela mulher: vá e não peques mais. Não devemos pensar nos erros, querida, principalmente nos dos outros, nem julgar. E não sofremos somente porque erramos. Sofremos junto dos que amamos e às vezes preferimos sofrer no lugar deles. Você, Lúcia, não deu Rodrigo em adoção, preferiu ficar com ele. Será que você não fez essa escolha antes de reencarnar? Ama-o tanto que o quer perto de você. Sim, você tem razão, Cecília. Amo meu filho e devo ser grata a Deus por estar perto dele. Mas que religião você segue para entender tudo isso? Sou espírita. São várias as religiões que entendem a reencarnação e muitas são orientais. A doutrina espírita é consoladora e esclarecedora. Nada é mistério para nós. Tudo é explicado, levando-nos a raciocinar. Bem, mas uma outra hora voltaremos a conversar sobre isso. Agora tenho que ir para casa. Está na hora de começar a fazer a janta. Tchau, querida. Tchau, Cecília. Acho que a reencarnação explica por que meu filho tem essa deficiência. Quero aprender mais. Alguns dias depois, Cecília convidou Lúcia a ir ao centro espírita receber um passe. Ela perguntou: é como benzer? Rodrigo também pode ir? Não o levo à missa porque ele não para quieto. O padre até me disse que se eu não tiver com quem deixá-lo, não peco se não for. Como já lhe disse, Deus quer que nos ajudemos. O passe, minha querida, é uma transmissão de energias. Os passistas, juntamente com espíritos bondosos, ao darem passe, retiram da pessoa que o está recebendo as energias nocivas. Eles transmitem as benéficas. Embora benzimentos sejam diferentes, os objetivos são os mesmos, isto é, fazer o bem. Rodrigo pode ir, sim. Antes das palestras, uma equipe de passistas aplica passes nas crianças e nas mães. Eu vou, Cecília. Na quarta-feira, um orador dará uma palestra sobre reencarnação. Tenho certeza que você irá gostar. Realmente, Lúcia ficou encantada com a palestra pela clareza com que o orador falou sobre o assunto e pelas citações da Bíblia que falavam sobre reencarnação. Algumas coisas que ela não entendia, perguntava baixinho a Cecília e esta a esclarecia. Quando chegaram em casa... O que achou da palestra? Eu adorei, Cecília. Há muito tempo queria ter certeza de que Deus é justo. Queria entender o porquê de Rodrigo ter nascido deficiente. Tudo o que ouvi sobre reencarnação foi muito esclarecedor. Obrigada por ter me convidado. Ora, não precisa me agradecer. Se quiser, lhe emprestaria alguns livros espíritas para você ler. Mas é claro que quero. Naquela noite, aliviada antes de dormir, Lúcia orou com alegria. Depois olhou para Rodrigo dormindo na cama ao lado da sua, beijou e falou comovida: filhinho querido, eu o amo muito. Vou estar sempre ao seu lado. De agora em diante, vou me orgulhar ainda mais de você. Que Deus vele pelo seu sono, meu amor.
Na manhã seguinte, Cecília trouxe-lhe o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Lúcia agradeceu a atenção da amiga e dispôs-se a começar a ler, assim que terminasse suas tarefas diárias. Naquela noite, Isabel e Carlos foram visitar Lúcia e a encontraram alegre, feliz. Curiosos, indagaram o porquê daquele estado e ela lhes contou sobre a palestra que havia assistido no centro sobre reencarnação. Carlos comentou: Essa teoria não se choca com o meu raciocínio, é coerente. Acho que também gostaria de ir a esse centro para aprender mais. Eu também. Mas onde é que está nosso afilhado? Estamos morrendo de saudades dele. Está no quarto, ansioso para tomar o seu banho. Vou cuidar dele e eu trago num instante, limpinho. Eu posso lhe ajudar? Claro, Isabel. Quando Carlos e Isabel foram embora por volta de 9 horas, Lúcia colocou Rodrigo para dormir. Não demorou a que o menino pegasse no sono. Estava cansado de tanto brincar com os padrinhos. Durma em paz, meu amor. Em seguida, acomodou-se numa poltrona que havia no quarto, pegou o livro que Cecília tinha emprestado e começou a ler uma página em que a amiga tinha deixado um marcador. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ela praticamente devorou as frases, tal era o seu entusiasmo. Que texto interessante é este em que Jesus interrogou os seus discípulos sobre quem eles acreditavam ser ele. Vou grifar este outro parágrafo. Jesus afirma que Elias voltou ou reencarnou como João Batista. Pronto. A conversa que Jesus teve com Nicodemos não nos deixa dúvidas. O mestre afirmou: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Lúcia pegou sua Bíblia e conferiu todas as passagens citadas. É isso mesmo. Por que será que não as compreendi antes? Gostou tanto das explicações dadas no livro que as leu várias vezes. No dia seguinte, Cecília, curiosa, visitou Lúcia e perguntou se ela havia lido e gostado do livro. Eu adorei, Cecília. Nunca li algo tão esclarecedor. Foi tão bom entender melhor sobre a reencarnação. Estou sentindo muita paz ao ter certeza de que Deus me ama, que não cometeu injustiça comigo e nem com Rodrigo. Ah, como é bom acreditar que o acaso não existe. Que bom, minha amiga. Estou muito feliz por você. Lúcia passou a frequentar o centro espírita com assiduidade, levando Rodrigo para receber o passe. 2 meses depois, a coordenadora da evangelização infantil convidou Lúcia a levar o filho para esse aprendizado. A princípio, ela ficou indecisa, com medo de que o garoto não ficasse quieto, mas a moça tranquilizou, dizendo que ele poderia ficar na sala destinada às crianças pequenas. Ela concordou e deu certo. Rodrigo gostou muito. Ele recebeu o passe e ia para a sala com as crianças menores. O tempo continuou passando. Rodrigo crescia. Não falava direito, mas se compreendia o que ele pronunciava. Na escola, fazia tratamento com uma fonoaudióloga. Lúcia tornou-se espírita, bem como Carlos, Isabel e seus filhos, e a vida seguia seu rumo. Estamos apresentando Por que comigo? Voltamos a apresentar Por que comigo? Adaptação de Sidney Carbone.
Desde que conhecera Cecília, Lúcia notara que a amiga tinha cicatrizes nos pulsos. Ela usava sempre blusas de mangas compridas, pulseirinhas e relógio na tentativa de ocultá-las. Uma tarde, Cecília visitou, sentou-se no sofá e ficaram conversando enquanto Lúcia pregava botões numas peças que tinha terminado de costurar. Rodrigo estava na APAI. Aproveitando o momento em que Cecília arrumava o relógio no pulso, Lúcia, curiosa, perguntou: O que aconteceu para ter essas cicatrizes? Uma tentativa de suicídio. O quê? É uma longa história, minha amiga. Desculpe meu espanto. Nem quis ser indiscreta. Mas é que chamou minha atenção desde que nos conhecemos. Entretanto, nunca poderia imaginar que tivesse atentado contra a sua vida. Que tivesse desejado morrer. Não, Lúcia. Eu nunca quis morrer. Quis me ver livre de uma situação que me causava dor, vergonha, humilhação, mas às vezes nos confundimos. Não queremos abandonar a vida no corpo físico, mas nos livrar dos problemas e das dificuldades. Queremos viver, não sofrer. E a dor não se mata. Temos de achar soluções para as dificuldades, resolver os problemas e entender o sofrimento. Não é fácil. Às vezes parece que não há soluções. Mas há. Tudo acaba mesmo ficando no passado. Se tivermos paciência, o sofrimento passa. Mas a vida não, porque esta não acaba. A pessoa que atenta contra si mesmo acha que se morrer tudo termina. Sabemos que não é assim. As dificuldades e os problemas aumentam e a dor se faz mais forte. Muitas pessoas com ideias suicidas, ao serem indagadas, querem mesmo dar fim ao sofrimento. Eu nunca quis a morte. Queria a vida diferente. Como não sabia como resolver, não tendo paciência para esperar passar, achei que se morresse me livraria daquela situação em que me encontrava. Ainda bem que você não morreu. Você tem sido tão útil. Se não fosse por você, minha vida seria muito mais difícil. Com certeza, se tivesse desencarnado naquela época, não teria casado e nem seria mãe dos meus filhos. Você encontraria outras amigas, seria ajudada porque merece. Só que não seria por mim. Sabe, às vezes gosto de olhar para as minhas cicatrizes e orar com gratidão a Deus por não ter desencarnado. Essas marcas me incentivam a auxiliar outras pessoas, como fui ajudada. Você quer ouvir a minha história? Teria paciência? Você já me ouviu tantas vezes, amiga. Se acha que mereço sua confiança? Eu tinha 2 irmãos mais velhos do que eu. Era a caçula. Morávamos em casa própria, num bairro distante da cidade. Meu pai era um profissional autônomo. Minha mãe cuidava da casa e de nós. Mamãe sempre teve preferência pelo meu irmão do meio e sempre foi rude comigo. Não me agredia fisicamente, mas com palavras. A impressão que eu tinha era de que ela se esforçava para me tratar melhor, mas isso não me incomodava. Brincava com minhas amigas, ajudava a mamãe nas tarefas domésticas e estudava. Antes de completar 19 anos, meu irmão mais velho, André, casou-se. A namorada estava grávida. Ele foi morar nos fundos da casa dos pais dela, num bairro distante do nosso. Meu outro irmão, com 16 anos, certa ocasião, saiu com os amigos para se divertir. Um deles tinha moto, mas não sabia pilotar. Nenhum deles sabia. Entretanto, eles se revezavam em voltas que davam pela cidade imprudentemente para impressionar as garotas, entende? Nesse dia, na vez do meu irmão, ele se perdeu na direção e entrou na carroceria de um basculante. Foi um acidente horrível e ele desencarnou no local. Pobre rapaz. Mamãe, coitada, desesperou-se. Pensei que ela ia desencarnar também. Eu estava com 12 anos. Após o velório, voltamos para casa, tristes, com os corações amargurados. Os dias que se seguiram foram de muito sofrimento. Papai não pronunciava uma única palavra. Mamãe só chorava e eu sentia a ausência de meus irmãos. Nunca tive ciúme por esse irmão que desencarnou ser o preferido de mamãe. Gostava dele e ele gostava de mim.
A sua morte nunca foi superada por mamãe. Parecia que ela não tinha mais nada na vida, que perderá tudo. Ficou alheia. Era eu que cuidava da casa, cozinhava, lavava, passava, fazia tudo. Ela não me dava a mínima atenção, nem carinho. Somente papai, que se aproximava de mim, me acariciava. Eu não gostava do modo como fazia e não entendia por que ele agia daquele jeito. Mas era a única atenção que eu recebia. Mamãe passou a ir diariamente ao cemitério. Às vezes eu a acompanhava, mas como ela demorava e eu tinha que fazer tudo em casa, nem sempre isso era possível. O filho do meu irmão nasceu, o André. Nós o víamos pouco. Foi em uma dessas saídas em que mamãe foi ao cemitério que papai chegou em casa, trancou a porta e me estuprou. Santo Deus, Cicia! É verdade, Lúcia. Esse ato bárbaro aconteceu comigo. Ele me puxou, me levou para a cama. Eu quis reagir, sair correndo, mas não consegui. Foi uma coisa horrível. Senti muita dor, vergonha e desespero. Ele não se importou com minhas lágrimas e apelos para que não fizesse aquilo. Quando terminou, ainda me advertiu. Não comente isso com ninguém, entendeu? Se você abrir a boca, principalmente para sua mãe, ela não vai acreditar e eu ainda lhe darei uma surra. Corto o seu lombo de cinta. Está ouvindo? Sem saber o que fazer, chorei muito. Não tinha coragem nem de me olhar no espelho. Quando mamãe chegou e me viu quieta num canto, perguntou com voz áspera: O que você tem? Mamãe, por favor, não saia tanto. Fique mais em casa. Por quê? Não quer fazer o serviço da casa, sua preguiçosa? Não percebe o quanto estou sofrendo? Eu também sofro. Eu entendo. Perder um irmão como o seu, um ser perfeito, só pode lhe causar sofrimento. Mas eu tenho que ir ao cemitério, cuidar do túmulo, fazer companhia a ele. Não posso deixá-lo sozinho. Mas, mamãe... Chega! Vou continuar indo ao cemitério todos os dias. E você continuará cuidando da casa se não quiser apanhar. Então, passei a ter um medo terrível de meu pai. Fazia de tudo para não ficar sozinha com ele, mas não conseguia. E a cena deprimente se repetiu por várias e várias vezes. Pobre da minha amiga, como deve ter sofrido. Completei 13 anos e me sentia sozinha, sem coragem de contar a alguém o que meu pai me fazia. Mamãe continuava alheia a tudo com seu sofrimento. Então, resolvi acabar com aquela agonia. Você entende agora? Eu não queria morrer, mas dar fim àquela situação. Um dia, esperei mamãe sair, entrei no banheiro, peguei a gilete com que meu pai fazia a barba e cortei meus pulsos. Por que comigo? Obra do espírito Antônio Carlos, psicografada por Vera Lúcia Marinzec, adaptação de Sidney Carbone.